O Lucas Weber, ele acorda de manhã e pensa, como é que eu posso irritar o Baldasso hoje? Primeiro ele me fala abrindo o programa da Operação Sul-Americana. Vontade de enfiar uma sacola de supermercado na cabeça e me esconder pro resto do dia. Fala, gurizada, vamos pros cortes dessa noite? Vamos pros cortes? Vamos pros cortes? Então vamos pros cortes. Mas antes eu quero te perguntar se tu tá tomando multa de trânsito. Se tu tá com medo de perder a carteira, tu já não sabe mais o que tá acontecendo na tua carteira de motorista, se tem ponto expirando, se não tem, papapá e pipipi. Gurizada, imagina tu ficar sem dirigir, o que viraria a tua vida profissional e pessoal, o inferno, né? Calma. Agora, manda o WhatsApp para esse número que está aqui na tela, que é fixo e é o WhatsApp também. SOS Multas. Eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão avaliar, vão te dizer o que está acontecendo e qual é o caminho que tu tem que seguir para resolver. Agora nesse WhatsApp aqui, tá bom? Vamos para os cortes. O Alessandro Barcelos vai participar dos nossos debates ou não vai participar de debates no geral? Como é que está a situação? Tu que está tratando isso para o canal. Para quem não sabe, nós temos um debate marcado entre Roberto Melo e Alessandro Barcelos para o dia 7 de dezembro, aqui no canal. O Roberto Melo, no dia que eu anunciei o debate e fiz o contato, confirmou a sua presença, 7 de dezembro. O Alessandro Barcelos, não. Iam avaliar, o comitê ia ver, e primeiro não ia participar, mas nunca foi me dado um posicionamento definitivo sobre isso. E ainda parece que não se tem. No dia 7 de dezembro, eu estarei neste estúdio, sentado numa cadeira. Na cadeira ao lado estará o Roberto Melo. E na outra cadeira eu espero que esteja o Alessandro Barcelos. Se ele não estiver, eu vou fazer igual, só com o Roberto Melo. Eu quero fazer um debate, eu não tenho interesse de entrevista individual. Serei obrigado a fazer uma entrevista individual com o Roberto Melo se o Alessandro Barcelos não se fizer presente. Então eu faço aqui um apelo ao comitê de campanha do Alessandro Barcelos, que parece que é coordenado pelo Vitor Grumber, né? Então faço um apelo ao Vitor Grumber. É democrático, é da história do Inter não se ausentar nesse tipo de movimento. Então eu espero, no dia 7 de dezembro, às 8 horas da noite, a presença do Alessandro Barcelos aqui no debate. Porra, vai atender ou não vai atender? Vai escolher quem atender? Vai deixar de atender a quem é mais crítico? Primeiro que aqui no meu canal não vai fazer a diferença eu ser crítico ou não ser crítico da atual gestão, porque o debate eu sou uma samambaia. O debate eu não vou dar opinião nenhuma, o debate é entre os candidatos. Eu não tenho nenhum interesse de fazer entrevista com os candidatos. O debate vai ter assuntos propostos, perguntas, respostas, réplicas, tréplicas, durante algumas horas. Essa é a minha proposta para o debate. Entre eles. Então, não faz diferença para o Barcelos, não vou no canal do Baldasso porque o Baldasso é crítico. Não, o Baldasso não vai nem participar. O Baldasso vai ser uma samambaia que vai estar parada só dizendo seu tempo expirou, candidato. Só isso eu vou fazer. Porque eu não quero, porque eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que se eu fizer entrevistas individuais, eu vou fazer uma entrevista com o Alessandro Barcelos extremamente crítica, porque eu sou muito crítico a essa gestão, e com o Roberto Melo, eu vou ser crítico quando lembrar de algumas coisas lá do passado, e não vai ter a mesma força crítica. E é possível que eu esteja, assim, influenciando alguém. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero um debate entre eles. Eu quero um debate entre eles. No dia 7 de dezembro está marcado às 8 horas da noite. Quinta-feira, 2 dias antes da eleição. É isso que eu quero, e eu espero que o Alessandro Barcelos confirme a presença. O Lucas Weber, ele acorda de manhã e pensa, como é que eu posso irritar o Baldasso hoje? Primeiro ele me fala abrindo o programa da Operação Sul-Americana. Vontade de enfiar uma sacola de supermercado na cabeça e me esconder pro resto do dia. Aí agora ele vem me falar que o Internacional está pensando em rebaixar o Corinthians. Cara, nós não temos condição de pensar no mal de ninguém neste momento. Nós não estamos em condição de brincar de rebaixar ninguém neste momento. Nós temos que aqui olhar para o nosso próprio umbigo, lamber as nossas próprias feridas, entender o porquê de um ano tão constrangedor, de um ano tão ruim e tentar melhorar as coisas. Seja elegendo um novo presidente, seja trocando técnico, seja contratando melhor, seja melhorando a base, seja lá o que for. O Inter de hoje não é o Inter que nós queremos. Esta é a verdade. O Inter de hoje não é o Inter que nós queremos. Para mim, o terminar o Campeonato Brasileiro agora não é nem para a Operação Sul-Americana, não é nem para rebaixar o Corinthians, não é nem por nada disso. É por tentar, de alguma forma, por menor que seja essa possibilidade, e ela é bem pequena, terminar o ano com alguma dignidade. Dignidade. Então,
partam para as vitórias nesses 3 jogos que faltam. Não vai adiantar bosta nenhuma em tabela, não muda nada, não vai classificar nada, a não ser o que já está encaminhado, que é o mínimo dos mínimos, mas pelo menos, né, para a gente não passar mais vergonha do que nós já estamos passando. Nós temos 3 anos em que nós só passamos vergonha. Só passamos vergonha. A grande questão aí é a seguinte: ninguém vai condenar o profissional por ter aceitado uma proposta do Corinthians. A grande questão é que nós temos no futebol feminino uma realidade de distanciamento financeiro absurdo de Corinthians, Palmeiras e Flamengo dos outros clubes. Né? Nós tivemos desmanches no Internacional promovidos por conta desse poderio financeiro lá do centro do país. E eu acho que nós não podemos nos submeter a isso. No futebol masculino existe esse distanciamento também, a gente tenta combater a isso com boas contratações, boas estratégias, e por vezes dá. No futebol feminino nós vamos ter que encontrar uma forma, seja de um investimento maior no setor, e eu acho que isso pode ser feito. Por exemplo, o Internacional tem uma fora de série no seu time, que o Inter encontrou. Né? O futebol feminino do Inter ele tem coisas que o futebol masculino não tem. Primeiro que a base... a base do futebol feminino do Inter funciona, ao contrário da base do futebol masculino. E o Inter prospecta no futebol feminino muito melhor do que prospecta no futebol masculino. O Internacional encontrou uma jogadora que nós nunca tínhamos ouvido falar, que é uma extra série, uma craque chamada Belém Aquino. Obviamente está todo mundo em cima. Obviamente vai vir proposta milionária por ela. Aí tu pensa, fazer o quê? Fazer o quê? Nada. Abre o bolso, velho. Abre o bolso, cobre e não perde. Aí entra a história do... tu te propõe ao quê? O futebol feminino do Inter quer ser protagonista como já foi do futebol brasileiro? Então, alguns movimentos extraordinários terão que ser feitos. Existe um orçamento para o futebol feminino, velho. Se vão tentar tirar a nossa craque, não deixa tirar, cobre a proposta. O Inter paga quanto? Paga 10 e estão oferecendo 50? Paga os 50. Paga os 50. Mas não deixa ela sair. Porque senão a gente se submete. E aí não vai ter como competir nunca, né? Então essa é a realidade do futebol feminino. Mas aí é o seguinte, aí o Barcelos tem uma vantagem, né? E provavelmente esteja fazendo movimentos para tentar usar de forma eleitoral também. O que não é pecado, faz parte. Se for bom para o Inter, tá tudo bem. Ele tem a caneta na mão. O Melo não tem a caneta na mão. Quem pode contratar neste momento pelo Internacional, anunciar, assinar contrato é o Barcelos, não é o Melo. Então se o Barcelos quiser usufruir dessa benesse que ele tem para ganhar votos, imagina, se ele anuncia, vamos ver, o Gustavo Scarpa anuncia 2 dias antes da eleição uma foto no site do Inter, acabamos de contratar o Gustavo Scarpa, uma foto dele do Gustavo Scarpa, pode ser que influencie na eleição. Ele tem essa premissa que o Melo não tem. O Melo, o máximo que ele pode dizer é: tô acertado com tal jogador, né? Mas também há a possibilidade de os dois fazerem, o Alessandro Barcelos fazer sim essa movimentação depois do dia 6, talvez dia 7 ou dia 8 mesmo, na véspera, anunciar algum atleta de contratação. E há também a possibilidade de Roberto Melo no dia 7 postar a imagem com o seu departamento de futebol. Isso é o que o Barcelos tem condições de fazer. Se o Melo tem uma premissa positiva de um lado, se o Barcelos tem essa premissa de ter a caneta na mão como positiva de um lado, o Melo tem a premissa de ter ídolos do clube ao seu lado, né? Se o Melo postar um dia antes da eleição uma foto abraçado no Abel e no D'Alessandro, dizendo esses caras estão comigo, isso também pode interferir de maneira muito significativa na eleição. Porque acertados eles estão, né? O Abel e o D'Alessandro, se o Melo ganhar, começam o ano trabalhando no Internacional, no departamento de futebol. Eu saúdo a estratégia do Cudê para o jogo. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer. O Bragantino jogou mais que a gente, o Bragantino teve a bola, nós jogamos que nem time pequeno contra o Bragantino Beira-Rio. Tudo isso é constrangedor. Mas a culpa não é do Cudê, né? O Cudê fez uma estratégia que tinha que ter feito. Sem o Arangues e o Alan Patrick, tendo um grupo limitado em substituições, era o que ele podia fazer. Ele botou o time marcando, jogou por uma bola, conseguiu essa uma bola, o gol de pênalti no primeiro tempo, e no segundo tempo fechou a casinha, botou todo mundo de cão de guarda na frente da área, o Johnny e o Mercado fizeram uma partida exuberante, e o Inter conseguiu garantir a vitória. O Cudê fez certo.
O Cudê fez certo. O Giovanni Apicella. Boa tarde, Balmo. Surgiu a possibilidade do Lúcio Gonzalez virar técnico do Inter. Eu já falei aqui, não me serve. Não me serve. Lúcio Gonzalez não tem experiência para ser técnico do Internacional. Não tem estofo para... Desculpa. Lúcio Gonzalez do Brasil treinou o Ceará. Com todo respeito, eu quero um técnico que tenha constituído um trabalho como treinador para ser técnico do Inter. Não quero fazer experiência. Baldas, mas tu pediu o Thiago Carpini. Thiago Carpini não é uma experiência. Thiago Carpini fez uma temporada de 2023 fabulosa. Em times pequenos. Sim, ele tem 39 anos. Queria que ele tivesse treinado quem? A seleção da Holanda? Nenhuma. Fernando Carvalho assumiu o Inter em 2002 com a base quebrada. Em 2003 ele já estava colhendo jogadores. Essa história de esperar 5 anos para a base se formar é balela. É só fazer o trabalho certinho. Já capta melhores jogadores com 17, 18 anos e tal. Não o que estão fazendo agora. Tem jogador dispensado pelo Gustavo Grossi, da base do Inter, titular em grandes clubes brasileiros, na base. Titulares. É inaceitável o trabalho do Grossi.